Olá, bom dia. Vamos realizar as coisas boas da vida. Vamos lá, estou ligando aqui no Instagram. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bora realizar as coisas boas da vida. Hoje eu vou falar sobre por que algumas pessoas se dedicam, são inteligentes, conseguem manter, né, conquistar uma profissão e de repente tudo desaba, parece que não consegue manter aquilo que é necessário. Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso, vamos falar o que pode estar por trás disso tudo aí, ok? Estou aqui chamando algumas pessoas queridas, que eu admiro, que de repente podem passar por aqui e assistir um pouquinho da live. Quem sabe tem algo interessante para você aqui nessa conversa. Eu quero agradecer todas as pessoas que participaram do 133º workshop ontem. Foram duas constelações, assim, de tocar o coração, de fazer a gente sentir que realmente as constelações tocam num lugar muito profundo, que talvez de uma outra forma não tocaria. É lógico que. Bom dia! É lógico que. Opa, eu fiz alguma coisa aqui. Não, não, não. Não estão me vendo. Gente, eu voltei aqui. Não, 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 não. Aqui, espera aí. Opa, voltei. Bom dia, Elisiane, seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre profissão hoje, sobre a ótica da psicologia e da constelação familiar. Psicologia e a constelação podem andar muito bem juntas, se for respeitada, se for levada a sério, né? A constelação é muito profunda. Ontem facilitei três constelações ontem, duas relacionadas à saúde e doença, e uma para um pet, né? A família falava que, né, vários pets que eles tiveram em determinada época, eles têm a mesma doença, né? Nossa, Sheila, mas para pet, para cachorro, para gato? Sim, né? Os gatos e cachorros, principalmente, eles entram na família, muitas vezes, diante de uma dor, né? Não sei se vocês já viram, assim, depois que fulano morreu, eu tive um cachorrinho, eu tive um gatinho. Eu não tenho filhos, mas eu sou mãe de pet, sou pai de pet. Então, essa substituição que o animal faz dentro de uma família, bom dia, Ju, que faz dentro de uma família, muitas vezes é muito pesado para esse cachorro, muito pesado para esse animal. Ele entra no lugar, muitas vezes, para suprir a falta de alguém ou para substituir alguém. E ele não é um ser humano, né? Ele é só um cachorro que tem pai, que tem mãe também, né? Que muitas vezes sofre essa distância dos pais, né? Eles acabam sendo adotados e distante, né? Então, são dois pesos na vida do animal. E como o animal recebe muito amor, né? Esses dias eu estava numa padaria no domingo de manhã, né? Fui encontrar umas amigas, tomar um café com as amigas, e aí vem uma pessoa com um carrinho de bebê, assim, a hora que vira, assim, é um cachorrinho lá dentro, né? Tudo bem, Ju? É, era um cachorrinho lá dentro, né, todo cheio de lacinho de roupa, de bebeluzinho, e às vezes aquela cena é muito interessante. Eu olhei assim, eu falei, nossa, esse cachorro deve carregar um peso, né? Porque às vezes até o comportamento vai mudando, né? As pessoas falam, nossa, parece que o cachorro faz telepatia com a gente, fala com a gente, né? Então, é muito interessante. Sim, muitos dos cachorros, eles adoecem para poder mostrar para a família um lugar que precisa ser olhado, um lugar que precisa ser visto, que muitas vezes a família não tem consciência. Já vi várias constelações para animais. A Lúcia Mendonça, que é consteladora em Taubaté, ela é especialista nisso também, que começou a facilitar a constelação para pet por causa de uma gatinha.
e isso faz com que a gente pense, né? Muitas vezes precisamos repensar, né? Que lugar é este que esse pet está entrando na nossa casa, na nossa vida, na nossa cama, no nosso quarto, né? Não é mais muitas vezes só no quintal, né? Então, isso precisa ser olhado com amor, porque se a gente não olha em algum lugar, eles olham, né? Já vi histórias lindíssimas, né, que os cachorros. E tem um livro do Rupert, Rupert Sheldrake. Ele é um PhD em biologia e estuda campos mórficos, né? E ele fala que os cachorros. Tem um livro dele que só fala sobre essa relação, né, dos cachorros para os seus donos, né, que eles sentem antes do dono chegar, o comportamento. Existem vários estudos, né, que também comprovam várias coisas, mas eu acredito nesse amor incondicional, muitas vezes, e cego, como a gente fala em constelação. O que que é o amor cego na constelação? Amor cego na constelação é quando a gente faz algo, né, uma expiação para alguém para poder sofrer no lugar dela. Falar, eu sofro no seu lugar para que você não sofra. Eu olho para algum lugar. E é muito interessante essa questão, né? Como eu falei, eu facilitei constelação também sobre doenças ontem, duas ontem. E o quanto, né, a exclusão, muitas vezes, ah, faz com que aconteça que alguém espie por amor àquele que foi excluído, né? Olá, João, seja muito bem-vindo. Estou falando aqui de exclusão, que nas três constelações ontem, tanto do PET quanto as duas constelações de doença, tinha ali alguém excluído que precisava ser visto com amor. O que é isso? Muitas vezes, nosso sistema familiar, e isso tem a ver com o assunto de hoje também, onde eu falo sobre profissão. É, muitas vezes aconteceu algo no nosso sistema familiar que houve uma exclusão, né? A primeira constelação ontem, a pessoa trazia uma dor muito grande na pele, né? Na pele. E na constelação apareceu uma pessoa que foi escorraçada, né? Ela falava, muitas vezes vinha a palavra esfolado na constelação, né? Então, talvez uma pessoa que foi deslacerada, cortada, né? A pele foi muito judiada, né? Desculpa usar esse termo, né? Mas foi muito maltratada. E ali, né, como se viesse lá de trás, eram histórias de muito atrás, várias gerações atrás, né? E isso vem como ainda vem algo no corpo de alguém hoje remetendo aquela dor que não foi vista, que não foi olhada com amor, tanto para quem fez o maltrato quanto para a vítima, né? E isso, de alguma forma, entra na nossa epigenética. Essa história mal cuidada ainda vai prevalecendo nas gerações e gerações, né? E onde fica, muitas vezes, no nosso corpo. A dor fica no nosso corpo. Alguém precisa olhar com amor para isso. Alguém precisa olhar para aquela criança que foi abortada. Às vezes a mãe nem sabe. Foi tudo tão natural, né? Às vezes ela estava lá grávida, não sabia, e menstruou no mês seguinte, né? Sentiu uma cólica diferente, mas não considerou que aquilo era um aborto. Nem ela sabia. Então, mas ali teve a concepção de alguém. E a partir do momento que há a concepção, há alguém que precisa ser visto com amor. Aí vem um pet e olha lá para aquele lugar que ninguém sabia que existia. Como que a gente descobre isso em constelação? Ah, e só vocês participando de uma constelação para saber. Não acontece de uma forma mística, não acontece de uma forma onde a pessoa fica hipnotizada, é de uma forma muito natural, como nós estamos conversando aqui. E o nosso corpo é um grande aparelho celular, como eu costumo dizer. Bom dia, bom dia, bom dia, Creco, que legal você por aqui, seja bem-vindo. Nosso corpo é um grande aparelho celular que está conectadíssimo com o inconsciente. E no inconsciente tem todas as informações de tudo que foi vivido na nossa vida, mesmo aquilo que a gente não lembra, né? Mesmo aquilo que a gente fala assim, ah, imagina, será que passei por isso? Sim,
e mesmo por situações que foram vividas por outras pessoas. Esse nosso corpo aqui, né, ele vem conectado, né? Vamos imaginar que está cheio de botõezinhos aqui, as células, né, são vários botõezinhos conectados com tudo que foi vivido em nós. E lógico, tem vários botõezinhos desligados, que se ligassem todos, nós não daríamos conta. Né? Imagina a gente saber de todos os traumas, detalhes, fortalezas. As fortalezas, então, imagina, nós seríamos megas poderosos, né? Então, e talvez não aguentaríamos com tantos poderes, mas quando a gente aciona, olha lá, Paula, que delícia. Quando a gente aciona, deixa, às vezes acontece alguma coisa na nossa vida hoje que aciona aquele botãozinho lá que estava com problema lá, né, ligado ao problema, ao trauma, à dificuldade lá do nosso bisavô, lá do nosso triavô, lá da nossa criança, bebezinha, vai que a mãe levou, a gente participou de um acidente automobilístico e se livrou, mas o trauma, o medo ficou ali, né? E aí tá, a gente vai vivendo, não, tá tudo bem, tá tudo legal, de repente a gente vê um filme que tem um acidente de carro que o carro capotou. Aí a gente não sei o que acontece, aciona algo lá, né? E aí, de repente, a gente vai precisar trabalhar e pegar a estrada, pegar, aqui na minha região é a Via Dutra, né? Pegar a Via Dutra todos os dias. Aí, toda vez que vai entrar na Dutra, começa a tremer, começa o coração a palpitar, começa a ter medo. Aí desliga o carro, não consegue entrar na Dutra, né? Na estrada para poder chegar ao trabalho. Aí a pessoa pensa: nossa, eu tô com medo do trabalho, agora que eu consegui um trabalho bom, por que que eu estou me sentindo assim, né? Ai, que bobeira, isso é frescura. Às vezes tem o auto-julgamento, o julgamento das pessoas que ficam torcendo para ela ir para o trabalho novo, onde ela vai ganhar mais, e de repente ela trava, não consegue, começa a pegar Uber, fica gelada dentro do Uber, enfim. Aí ela tenta e buscar mais, buscar mais e mais e mais. E aí ela chega na constelação, fala: não sei o que está acontecendo comigo agora, eu acho que é o problema com o trabalho, mas eu estou feliz. E aí ela vai lembrar que lá na constelação não é hipnose, gente. Ela vai acessar esses botõezinhos, essas células que estão ali, né, mostrando para ela que ainda existe uma ligação com aquele acidente de quando ela era bebezinha, né? E aí ela, infelizmente, né, felizmente, ela acessa isso e fala: nossa, foi lá atrás, eu posso deixar isso lá atrás. Hoje está tudo bem, hoje eu posso dirigir, hoje eu posso fazer. Ela ressignifica aquilo, ela reposiciona, ela deixa aquilo no passado e segue a vida dela, e depois passa algum tempo, ela está dirigindo, está bem, está tranquila, não tem mais aquele nervosismo na hora de dirigir, né? Então, a constelação faz dessas coisas. Ainda estou, né, falando das constelações de ontem, que foram bem impactantes. Eu tenho feito retorno com as pessoas que constelam comigo, né, uns 25 dias depois da constelação, para entender. E é muito interessante fazer esse processo de retornar e conversar, que às vezes a pessoa fala assim, ela não tem mais muito assunto para falar sobre aquilo. Percebe? Ela começa a falar de outras coisas, porque aquilo já foi resolvido. Gente, esse movimento tem sido muito lindo para mim, né? E às vezes algumas pessoas conseguem um processo, né? Por exemplo, ah, eu tenho muita dor nos braços e nas costas. Bem, facilita, o Bert Hellinger já falava para mim, para mim e para todos nós, né? Para mim é muita petulância, né? Nos workshops, nos seminários, nos congressos que eu ia do Bert Helling, ele falava, um tema para cada sessão, né? Mas às vezes, quando são dores, eu coloco representantes. Aí a pessoa fala assim: olha, minhas costas melhorou, mas os meus braços ainda doem, né? Então, vamos olhar para isso novamente. Então, o retorno também é para isso, né? Mas por que que uma sessão de constelação, um tema, né? E eu falo para as pessoas: escolham o tema que mais
mais te angustia, né? Geralmente, as pessoas, quando facilita a constelação para aquilo que mais angustia, ela não retorna para resolver os outros problemas que pareciam ser grandes também. Na maioria das vezes. Às vezes a pessoa retorna um tempo depois, trazendo uma outra questão, né? Mas vamos lá, vamos falar aqui brevemente sobre essa questão, né, de a gente conquista uma profissão, a gente conquista algo, mas não consegue manter. Às vezes não consegue manter os clientes no mesmo ritmo, às vezes começa a ter negócios, fazer negócios e esses negócios parece que não caminham, aumenta o faturamento e logo depois volta para o patamar embaixo. O que que vocês acham? Já viram algo assim? Vive ciclos, né, de profissionais lá e depois abandonam, começam, às vezes a gente começa na empolgação, às vezes eu lembro na adolescência, meu filho, ele foi trabalhar no barbeiro, daí ele falou assim, não, agora eu vou ser barbeiro também, mãe, compra a maquininha, compra a tesoura, compra não sei o quê. Aí ele cortou o primeiro cabelo, o cliente gostou, ele ficou com medo de fazer algo que não era interessante para ele, né? Para o cliente. Aí ele cortou do outro, o outro gostou. Ele falou, mãe, acho que eu não dou pra isso. Eu falei, as pessoas estão gostando. Ele falou, mas eu não gostei, eu achei que ficou feio. Então, às vezes, nós adultos também fazemos isso, né? A gente não consegue manter. Será que é só uma questão psicológica, de cuidados, só racional, ou será que tem algo por trás de tudo isso? O que que vocês acham, né? E, e às vezes permanecer é algo difícil. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Foi Dia dos Pais, né? E quando a gente fala em conquistar algo, e principalmente o dinheiro relacionado ao sustento da nossa vida, isso está ligado à nossa mãe. Quando a gente está conseguindo se sustentar, isso é ligado à mãe. O dinheiro que vem para o sustento do dia a dia, pagar contas, pagar coisas diferentes, pagar a questão da saúde, fazer a compra do mês, tudo isso está relacionado à mãe, o sustento. Ela fez isso para a gente, né? Ela fez esse sustento da nossa vida. Tudo que está ligado a se manter vivo e produtivo tem a ver com a nossa mãe. Mas quando se fala em expansão, quando se fala em fazer esse dinheiro crescer para a gente, quando a gente fala em conquistar coisas novas na vida, coisas importantes, isso tem a ver com o pai. Então, a mãe ajuda a conquistar o trabalho e o pai permanecer e crescer nele, né? E aí já fica a dica. Aí eu já pergunto para você, como está a sua relação com o seu pai aí dentro de você? Né? Se você não está conseguindo fazer uma ação de crescimento, de evolução na sua vida, e perceba, se você tem o alto e baixo na sua vida, bom dia, Camila. Se tem o alto e baixo na sua vida, perceba quando você estava no alto, como você estava nessa relação com seu pai e dentro de você, lembrando que 50% da gente é pai, no lado direito, 50% do lado esquerdo é mãe. E às vezes a gente estava mais de boa com o nosso pai, ou de repente não estava olhando lá para ele querendo, porque muitas vezes a gente não consegue manter ele crescer porque a gente olha para este homem lá fora, né? Que esse homem comum que disse sim à nossa vida, que tinha muitos problemas, que às vezes era uma criança, tinha uma criança interior rebelde, ou tinha uma criança interior inocente, né? E de repente essa criança cresceu num corpo e virou nosso pai. E às vezes a gente olha para este homem querendo que ele mudasse, e às vezes a gente fica parado. Muitas pessoas que vêm constelar estão paradas no tempo olhando. Eu posso dar um exemplo meu, né? Foi facilitada uma constelação para mim, o Alex Possato uma vez facilitou uma constelação para mim. E eu parada assim no velório do meu pai, querendo que ele levantasse e voltasse, tomasse o papel dele na nossa vida, né? Como isso? Uma parte minha, lá na minha essência,
eu estava estudando, eu estava crescendo, crescendo, naquela época eu estava um pouco estagnada no meu trabalho, e eu queria que ele voltasse para eu poder ir para minha vida, entende? Porque era muita responsabilidade para mim, a filha mais velha, já moça, cuidando. E lá na nossa mente, né, lá no nosso inconsciente, uma parte nossa realmente fica lá parada. A gente não vai, e com isso a gente não vai inteiro para a vida. Então, muitos de nós conquistamos coisas na nossa vida e fica estagnado porque uma parte nossa está em algum lugar da vida parado querendo que aquilo mude. E aquilo não vai mudar. Meu pai não ia ressuscitar, não ia reencarnar, não ia fazer nada. Ele morreu e ponto. Enquanto eu não lidei com essa realidade, eu não consegui andar um pouco mais na minha vida. Ainda estou precisando andar bastante, né? Ainda preciso de tempos em tempos ficar olhando. E várias constelações que eu fiz, eu ainda estava lá, não estava mais no velório, mas estava lá brigando com meu pai. Pô, você morreu muito cedo, pô, abandonou a gente, né? Então, inconscientemente a gente fica assim, né? Inconscientemente a gente fica. Então, é, como que a gente vai entender isso? Como que a gente vai saber onde está parado? O que que a gente está esperando? Por que que a gente não abre espaço na nossa vida para poder vir o mais que a gente merece? Por quê? Ah, Isabel, bom dia. Por que que muitas vezes a gente não... Eu falo, a terapia, eu facilito, ainda faço atendimentos terapêuticos, né? E a gente precisa cuidar de algo na nossa forma racional, que muitas vezes tudo isso está linkado com, com uma indisposição, às vezes está linkado com a nossa saúde, está faltando lá vitaminas, está faltando alguma coisa, e aí os neurônios não funcionam direito, né? Às vezes a gente tem TDAH, e fica pensando em muitas coisas e acaba pensando muito, mas não coloca em prática as outras, né? Tem várias coisas que influenciam, mas olhando aí, né, para as constelações, a gente sabe que pode ter algo por trás de tudo isso, né? Que pode ter alguma questão com a família. Aí a gente pode perguntar, né, como que foi essa questão do sucesso na família de vocês? Vocês conseguiram ter, olá, João, vocês conseguiram eh, fazer algo? Vocês conseguiram, a família conseguiu ter sucesso ou eles cuidaram só do sustento? Pensar em ser diferente ou copiar essa essa forma de lidar com o sucesso, com a prosperidade, precisa ser imitado? Eu estou fazendo igual ou eu estou indo para o mais? Estou fazendo diferente e tenho essa permissão de seguir? Como que a família se relaciona com o sucesso, com profissões, com o dinheiro? É para trabalhar para o sustento? E como que é essa relação sua com seu pai, com a sua mãe aí dentro de você? Nossa, Sheila, mas você fala tanto de pai e mãe, sim, eu falo de pai e mãe. Eu te falar de pai e mãe. Precisamos falar de pai e mãe, porque é dali que é o último lugar do sistema familiar, né? O nosso contato mais próximo com tudo que veio antes de nós, né? E dependendo da relação que a gente tem com esses viabilizadores da vida, a nossa vida não fica boa, porque a vida passou por eles para chegar até nós. Se a gente não se relacionar bem com os viabilizadores da vida, a vida não relaciona bem com a gente. É só por isso que eu falo muito de pai e mãe. Só por isso, né? Gente, eu já facilitei mais de 1.000 constelações, né? Vamos pensar aí que
80% das constelações que eu facilitei estava relacionado com pai e mãe, ou com a família deles, né? E as outras eram com coisas que aconteceram na nossa vida, da vida, né, da infância até agora, né? Se houve, né? Sim, Ju, precisamos resolver só dentro de nós. Sim, só dentro de nós, só dentro de nós. Às vezes a gente não precisa ter aquele amor fofinho. Poxa, eu não consigo conversar com meu pai. Mas dentro de você, né? Lá é a pessoa, né? A gente precisa olhar para o nosso pai, para a nossa mãe como pessoas comuns, que foram influenciadas pelo meio, né? A biologia fala desse campo mórfico, né? Nós somos influenciadas pelo meio. As pessoas que moram na Antártida, na neve, eles têm costumes muito diferentes, e isso influencia na forma de lidar, na forma de pensar, na forma de agir. A nossa forma de agir é moldada e tem influências deles. E eles foram influenciados também. Então, se a gente tem uma frase em constelação que é muito legal, que fala assim: eu vejo você. Quando eu falo para uma outra pessoa, eu vejo você, eu não estou vendo o corpo dela, não estou vendo a chatice dela, a doença dela. Eu estou vendo o que trouxe ela até aquele momento para que ela seja daquele jeito que ela é, né? Então, a gente precisa ampliar o nosso olhar para poder compreender. E quando a gente amplia esse olhar, a gente olha e fala: nossa, com toda essa influência que foi depositada na pessoa, se eu fosse ela, talvez eu agiria do mesmo jeito, né? Aqueles posts que mostram, né? A tataravó bateu na bisavó, a bisavó bateu na avó, a avó bateu na minha mãe bateu em mim, e eu vou querer bater no meu filho? Então, cabe a nós, muitas vezes, porque lá atrás, né? Ontem eu estava ouvindo, com quem que estava falando? Que o pai bateu. A gente, conversando lá, bateu, levou uma cintada, levou uma palmada, falou um palavrão, levou um tapa na boca, lá atrás. Estava conversando com a minha irmã, a gente conversando, falando de infância, falando, né? Lá atrás era assim que se educava, né? Lá atrás essa violência era educação, fazia parte do escopo de educar os filhos, né? Meu pai deve ter apanhado horrores, minha mãe não apanhou muito, porque a minha avó tinha uma técnica maravilhosa quando as crianças faziam arte, saía correndo, ela falava: para de correr, que se continuar correndo vai abrir um buraco no chão, vai cair no inferno. Então, aí as crianças paravam, ela dava uns tapinhas lá, sei lá o que acontecia, né? Mas, então até essa pressão psicológica, né, era natural. Hoje a gente sabe o quanto isso pode prejudicar a criança. Mas, às vezes a gente faria a mesma coisa. Talvez os nossos netos vão olhar para nós e falar: nossa, como a avó era ruim, como a avó era chata, como a avó falava não sei o quê, fazia não sei o quê com a minha mãe, fez não sei o quê com a minha mãe, com meu pai, né? Como pode um negócio desse? Não poderia ser assim. E nós estamos fazendo o nosso melhor. Às vezes, do olhar de uma outra pessoa, de outra geração, o que nós estamos fazendo hoje é totalmente errado, pode ser alvo de crítica lá. Mas a gente sabe que a gente está fazendo com amor e o nosso melhor, né? Até nós, nos revisitando alguma época da nossa vida, falar: nossa, por que eu fiz assim? Se fosse hoje, né? Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, a gente não fala isso. E os nossos pais também, se eles tivessem a experiência que nós estamos tendo hoje, nós faríamos diferente. Por isso, eles estão em nós, nós somos a soma dos dois, e por isso, em nós, eles podem ser melhor, não é? Se não ficar olhando para trás e reclamando. É olhar para frente e falar: aqui, pai, aqui, mãe, através de mim, vocês podem ser melhor. Aqui, pai, aqui, mãe, vocês podem prosperar. Aqui, pai, aqui, mãe, vocês podem ser amados. Percebe que o amor que a gente tem lá é o amor que a gente traz para nós, aqui dentro de nós, para os nossos pais, que somos nós.
né? Teve lá, pegou 50% e espero que seja o melhor 50% da mãe, o melhor 50% do pai, e uniu nesse corpo aqui, para que eles possam continuar em nós fazendo o melhor que naquele corpo, naquela mente, não conseguiram. Ou se conseguiram, a responsabilidade nossa é de melhorar ainda mais. É a evolução. Então, cada vez que a gente fica parado lá, profissionalmente, relacionalmente, a gente também fica parado. Uma parte é como se não dá para ir para a evolução se uma parte nossa está parada lá. Mesmo que seja inconscientemente, na maioria das vezes é inconscientemente que a gente está parado. E o que é que sinaliza que a gente está parado? É quando algo na nossa vida não está dando certo. É quando algo no nosso corpo está doendo. Quando um trabalho que a gente gostaria de fazer, é lógico que requer estratégia, requer inteligência, requer consciência, mas a parte que está no inconsciente também faz parte desse requerimento aí. Também precisa estar aqui agora, olhando para frente. Se uma parte nossa está olhando para trás, a gente não vai conseguir fazer 100% do que é necessário hoje, percebe? Faz sentido para vocês? E é sobre isso que é a constelação, de ajudar a gente. O nome constelação familiar foi abrasileirado, na verdade, é reposicionamento familiar, é tirar a gente desse lugar que fica travando a gente e colocar a gente num lugar que é nosso, onde tem a nossa potência, sabe? Igual o jogo de xadrez, cada um no seu lugar fazendo o seu movimento para poder contribuir para um checkmate na vida. Olá, Tati, que delícia! A gente só vai fazer o checkmate na nossa vida quando nós estivermos 100% aqui. Aí a gente consegue ir evoluindo. Mesmo assim, tem interferências, né? Como eu falei, tem a interferência biológica de saúde. A gente pode estar faltando vitamina, proteína, alguma coisa nesse sentido. A gente pode, psicologicamente, olhando ainda, né, para uma criança, a gente ainda é, precisa de técnicas muitas vezes para conseguir mudar a rotina, mudar o padrão de uma forma consciente, e o mais profundo de nós, a constelação cuida, reposicionando a gente e trazendo a nossa força vital para que a gente possa realizar as coisas boas da vida. Bom dia, Tati, que delícia, passando por aqui, ainda está no vale ainda? Ainda está sentindo o cheirinho do Vale do Paraíba? Ok? Então, assim, eu peço para vocês, né? O que vocês pensam ainda, né? Sobre esse momento de realização das coisas boas da vida. Às vezes, quem são os representantes atualmente de algo que aconteceu lá? Que às vezes a gente arruma um chefe chato. Às vezes a gente arruma uma questão desafiadora, um trabalho que a gente não gosta de fazer. Olá, olá, Uni Lixeiras, olha só que legal. Eu vi as lixeiras suas aí, são lindíssimas. Olha só, então, é, a gente precisa pensar, né? E ter um autocuidado aí. Tem coisas que são muito profundas na nossa vida e sozinho fica muito difícil de resolver, não é? Então, eu quero finalizar aqui para vocês pensarem, se vocês conhecerem alguém que tem essa, que legal, Tati. É, que tem essa questão, né, de faz muita coisa legal, mas chega na hora de receber o que merece, ou recebe o que merece, mas não consegue manter. Pede para bater um papo comigo, a gente vai conversar, né? Tem muitas coisas, né? A estrutura da permanência. Eu falei de pai, mas pode ter muitas ligações com muitas coisas no nosso sistema, né? Pode ter a ver, às vezes não é com o pai, mas pode ser com o pai da mãe, pode ser com o avô da mãe, pode ser da família da mãe, né? Já vi muito disso. Olá, Vânia, seja muito bem-vinda. Estou encerrando aqui. Hoje é um dia também de muito trabalho. Daqui a pouco eu facilitarei uma constelação, duas constelações hoje.
E quando a gente fala de amor, né, a constelação nos leva ao amor, e não é a constelação que cura, não é o constelador, é o amor que você também, né, acaba. Às vezes o amor está preso, represado lá numa parte da história que não pode transbordar, né, não faz com que mobilize as nossas ações na atualidade. Precisa olhar para onde não foi, não teve tanto amor, ou querendo dar amor ainda para algo ou alguém que não tem mais como oferecer isso, que já está lá no passado, né? Nosso inconsciente muitas vezes não entende o que é passado, presente e futuro. A gente vive. E se tem uma dorzinha, querem um exemplo, né? Por exemplo, ah, eu perdi alguém. Eu tenho uma amiga que perdeu um filho e essa semana está fazendo 10 anos. Olá, Regina. E eu encontrei com ela, ela falou, Sheila, você não imagina como eu estou essa semana. E eu não imagino mesmo. Seria para mim, assim, seria uma mentira eu falar que eu sei, né? Eu não sei o que é perder um filho, né? E então a gente revive. Eu sei o que é ter um filho, né? No aniversário do meu filho, 2 dias antes eu relembro toda hora eu fico relembrando o que eu vivi naquele dia, nos dias que antecedeu e no dia do nascimento do André. A gente vive, eu sorrio, eu dou risada, eu lembro, eu me emociono se eu vejo a foto dele, se eu abraço ele hoje. Então, é como se a gente estivesse revivendo lá atrás. E muitas vezes, né, e mesmo que inconscientemente, nós temos sentimentos, sintomas, sensações daquilo que foi vivido e que não foi melhorado. E as coisas boas também, né, do mesmo jeito. Então, é, na constelação, a gente encontra onde foi vivido aquilo, para poder mudar a relação com aquilo e liberar a gente para viver o hoje, o que é nosso hoje. Para isso servem as constelações. Então, se vocês conhecem alguém que está travado de alguma forma, que tem toda a capacidade, tem toda a inteligência, tem toda a forma, né, de ser mais feliz, de ser mais próspero e não consegue, a constelação serve para isso. Tá? Tatiana, excelente terça-feira também para você, para todos. Estou encerrando essa live, deixo aqui meu abraço, desejo que seja uma ótima semana. 11 horas da manhã estará, bem para as redes sociais, o link do blog. Toda terça-feira sai um texto de blog. Este mês estamos tendo texto de blogs, relacionamentos com os pais. Toda sexta-feira, 11 horas da manhã, sai o podcast, tem podcast, já faz, a gente está na 35ª edição do podcast. Dá uma passadinha no Spotify, chama Conexões Sistêmicas. Tem também no YouTube Music Conexões Sistêmicas, YouTube também e no site também, www.sheilaquerido.com.br, ok? Estou com agendas abertas para a segunda quinzena de agosto. Nesta sexta e sábado eu estarei no Congresso de Constelação Familiar do IBCF. Talvez volte com novidades de lá, né? Então tem muita coisa boa acontecendo. Curso de para quem deseja ser constelador aí para setembro. Tivemos a imersão de venda sistêmica, foi um sucesso. E estou conversando com a Ingrid para a gente fazer a segunda edição de vendas sistêmicas. Foi muito legal, muito profundo. Quem participou gostou muito. Então, bora lá, vamos realizar as coisas boas da vida, gente. Super abraço, obrigado por quem passou aqui e para quem ainda verá essa live. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigado.